Januário, o Vasco venceu o Fortaleza 2-0 e se afastou mais da zona do rebaixamento. Flavinho, que acompanhou, mostra pra gente. Fala, Flavinho! O jogo começou em ritmo acelerado. O Vasco, como sempre, apostava nas cabeçadas do Verratti. O Fortaleza em outro atacante argentino, Lucero. O goleiro João Ricardo tinha trabalho com o Verratti. E nessa jogada, ainda apareceu bem para evitar o gol na finalização do Hugo Moura. Verratti mostrava seu bom tempo de bola no alto, mas errava a pontaria. O Fortaleza respondia com um repertório mais variado, só que esbarrava no Léo Jardim. Até que o Hércules fez falta no Adson e foi expulso. Com um a mais, o Vasco saiu na frente ainda no primeiro tempo, com o Matheus Carvalho acertando esse chute no cantinho. E eu acho que a gente tem equipe para brigar lá em cima, né? Distanciar do Z4, aproximar de uma classificação de Sul-Americana, brigar lá na frente, eu acho que é isso sempre. O segundo tempo começou com o Verratti acertando a trave. O Vasco passou a dominar o jogo e Paulo Henrique quase fez o segundo. Aí o Verratti apareceu com seu cabeceio preciso, fulminante, a especialidade da casa. Sexto gol do argentino, que briga pela artilharia do brasileiro. É um cara que briga o tempo todo, que disputa todas as bolas e que a gente sabe que é uma arma muito forte da nossa equipe, essa bola na área. Então, é um cara que é excepcional como pessoa e como atleta, que tem feito os gols, tem nos ajudado muito, não só na bola aérea, mas também com a sua dedicação, com a sua entrega dentro de campo. O Vasco ainda teve a chance de fazer o terceiro com Eric Marcos, mas João Ricardo defendeu. O Vasco vence mais uma com Rafael Paiva e vai se afastando da zona de rebaixamento. Sob o comando do técnico interino, em 4 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. E me sinto pronto para o que o Vasco achar que tem que ser. E vou me colocar à disposição, seja um jogo, 2 jogos ou a sequência toda. Estou para ajudar e me sinto cada vez mais confiável para fazer o que eu acredito com a equipe, com os jogadores, então a sinergia está sendo muito boa. Verratti e Rafael Paiva, a dupla responsável pela reação do time da virada. Esquece, 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 que hoje tem gol do Pablo Verratti. Esquece, 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 esquece. Artilheiro jogando no Vasco, hein? Imagina se fosse no Flamengo. Esquece. Olha aqui! Ele seria reserva. Ah, o Pedro seria reserva do Verratti? Não, botava os dois juntos. Bota os dois juntos. Artilharia pesada. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Que isso? Não tem como. Não tem como correr involtável. Quem não pode jogar junto é jogador ruim. Jogador bom pode jogar junto. No videogame eu botava todo mundo no jogo. O Sidorf era zagueiro. Só pode 10 na linha, não pode 11 não. Olha aqui, Lucas Pedrosa. Eu senti o Vasco há uns jogos atrás. Tipo, um monte de gente à deriva no mar esperando o resgate. Sabe com colete, assim, que fica parado lá esperando o resgate chegar? Então, eu sentia isso, o time do Vasco. Hoje é outra parada. O Pirata resgatou. Mas ele já tá tentando há um tempão, né? O Pedrosa, é incrível, né? A diferença até do espírito do Vasco da Gama com a chegada, né? O retorno, na verdade, o retoque do Rafael Paiva, né? Junto com a partida contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, foi o melhor jogo do Vasco. Eu diria que o de ontem foi até melhor. O Vasco conseguiu criar pelo menos 6 grandes chances de gol. No primeiro tempo foram 4 chances de gol, culminando inclusive no belo gol do Matheus Cocão. E contra um adversário que é muito organizado, que tem um trabalho consolidado há muito tempo. Então o Vasco teve alguns mecanismos muito interessantes, ideias simples implantadas pelo Rafael Paiva, que para mim foram muito importantes para esse time. O David e o Adson conseguindo não só construir pelas pontas, mas também tendo liberdade para flutuar pelo meio, inclusive se aproximando da posse de bola quando o jogo estava invertido. Quando o Adson estava com a bola, o David se aproximava. Quando o David estava com a bola, o Adson se aproximava. O Verratti se movimentando também para dar essa opção. O meio-campo com o Hugo Moura, que deu uma proteção muito grande à zaga do Vasco, que era algo necessário, deixando o Matheus Cocão mais livre para poder jogar. E aí o Adson acaba sofrendo, inclusive, mais uma vez, 4º jogo seguido que o Adson joga muita bola, sofrendo a falta e tendo um a mais no campo.
o Vasco conseguiu aproveitar isso numa bela tabela. Fortaleza teve um expulso, né? Exatamente. Uma bela tabela, o Cocão achou o David cortou, achou o Cocão de novo e o Cocão fez mais um gol com a camisa do Vasco. Inclusive o David, para muita gente que tirava o David como um jogador qualquer, ele já tem hoje no Vasco 9 participações de gols em 26 jogos. No São Paulo, ano passado, ele fez 39 jogos e 8 participações em gols. Caramba! Então ele já superou as participações em gols com a camisa do Vasco. Ele começou o brasileiro bem já com Começou, o Vasco, é um jogador que O que você acha de mandar esse corte pro Álvaro Pacheco? Que tirou ele do Vasco Flamengo, sem mais nem menos, né? Enfim, e o Rafael Paiva tem muito mérito aí, né, nesse crescimento do Vasco da Gama. No segundo tempo, o Vasco até começa nervoso, tentando afobado já se fazer o segundo gol no placar. Depois consegue tranquilizar esse time e aí aparece a melhor dupla aí do Vasco da Gama, a dupla, o casamento perfeito, Piton, Verratti. É sempre a terceira assistência do Lucas Piton seguida em 3 jogos e o Verratti fazendo gol novamente, como foi contra o Botafogo também. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara do Vasco, o capitão, um jogador extremamente identificado com a torcida, que representa muito o que é o torcedor em campo e que é efetivo, um baita de um centroavante. Se eu falei do Gerson e do Pedro, na parte de baixo da tabela, sem dúvida alguma, o Verratti é o melhor jogador. Olha só, Vene, não solta ainda, por favor. Pra mim, hoje, eu falei aqui nesse programa na semana, ele é o melhor cabeceador do futebol brasileiro. O que geralmente você vê, né, numa jogada de cabeça, é o cara parado com o seu marcador, ele flutua ali pertinho pra tentar cabecear. O Verratti, ele busca a bola. Sim. Porque ele é tão experiente e ele é tão inteligente que ele faz uma previsão da trajetória dela. Quando a bola sai do pé dele, ele já entende aonde ela vai parar, que ele sabe que não é onde ele tá. E aí, claro que também para fugir do marcador, ele faz um movimento até chegar na bola. Não é a bola que chega no Verratti, é o Verratti que chega na bola. Quer ver? Solta aí. Eu acho impressionante a cabeçada. Ó. Ele vai até ela e ele testa perfeito, e nesse lance, né? É muito importante também você entender a importância do Hugo Moura, porque ele bloqueia 2 jogadores para o Verratti se movimentar. E eu vou discordar de você, que não é o Verratti que vai até a bola, não. A bola também vai até o Verratti, mas também tem uma qualidade no cruzamento, né? Ela não vem igual um tijolo, ela não vem pererecando, ela vem numa trajetória limpa, né? Exemplifica melhor do que você está querendo dizer. Sabe por quê? Ele faz assim, ele faz todo o movimento. O cruzamento não foi perfeito. Esse cruzamento foi melhor. Gente, eu não estou dizendo que não é perfeito. Eu estou dizendo que ele vai buscar a bola sempre. Ele não fica na zona dele. Ele se reflete na estatística, tá? O Lucas Piton é o lateral que mais cruza certo no Campeonato Brasileiro desde o ano passado e o Verratti é o jogador que mais ganha bolas aéreas desde o ano passado. É o casca de bala, porque na verdade, talvez até quando não deve sair tão perfeito assim, que eu acho que sai, já coloquei o Piton, o Verratti vai lá e procura, treinador né? deixando o Piton na reserva. Teve também. Nossa. Mentira, sério? Acho que foi o mesmo, né? E botava o Adson na esquerda aí. Eu botava. Custou caro, um pouquinho. Né? Não pro treinador. Não, pro Vasco. Até porque ele agora tá de férias e ganhando dinheirão. Meu Deus do céu, mas olha aí, tá difícil pra alguém bancar o Verratti sendo o melhor pra mim, cabeceador agora, do nesse futebol jogo aí, brasileiro. não sei se você concorda comigo, novamente o JP, que começou no banco de reservas, entrou no lugar do Payet, infelizmente o Payet se machucou, e novamente o JP dando conta do recado. Falei ontem aqui, é um jogador que o Vasco precisa olhar com carinho, é uma joia, digamos assim, que precisa ser lapidada ainda, mas é um garoto extremamente promissor. Parabéns ao Vasco da Gama por ter criado o JP. Boa tarde a torcida vascaína. Quero agradecer de forma muito especial ao prefeito Eduardo Paes por todo o empenho e dedicação desde o início desse projeto. Presidente da Câmara, o Caiado, o Esquerdo, Pedro Duarte, enfim, todos os vereadores que contribuíram e se dedicaram muito para esse momento. É um momento histórico para a gente, né? Lembrando que São Januário foi construído por uma iniciativa de 10 mil torcedores que não tinham nenhum tipo de conexão de internet e levantaram o maior estádio da América Latina. Então eu quero que vocês, torcedores que estão aí, que me representam muito, se sintam como se fosse cada um daqueles 10 mil torcedores, porque a gente está fazendo isso por vocês. Vocês merecem isso. Vocês merecem um Vasco gigante em todos os aspectos.
A gente, com a modernização do estádio de São Januário, a gente traz a possibilidade de um público muito maior, de uma receita para o clube muito maior, de um entretenimento muito maior, de uma economia para o Rio de Janeiro muito melhor. E a grande preocupação que a gente sempre teve com as nossas favelas, com as nossas comunidades, que vão ter oportunidade de um crescimento econômico enorme. Então, quero passar a palavra para o prefeito Eduardo Paes e meu agradecimento. E eu tenho certeza, prefeito, que o senhor está se tornando um grande ídolo dessa torcida vascaína. Obrigado. Vou direto? Boa noite a todo mundo que está aqui. Estou me sentindo hoje meio Getúlio Vargas, assinando a primeira lei trabalhista, né? Queria começar aqui cumprimentando o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, nosso Pedrinho, uma salva de palmas para ele, que merece muito, fera. Saudar aqui todos os vereadores que estão aqui presentes hoje. Está aqui o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Carlos Caiado. Está aqui o vereador Pedro Duarte, vereador Paulo Pinheiro, vereador Celso Costa, vereador Zico, vereador Esquerdo, vereador Luiz Ramos. Então aqui nosso ex-subprefeito do Centro, Alberto. Então aqui nosso secretário de esporte, Guilherme Schleder, o mais baigudo de todos os secretários de esporte de toda a cidade do Rio de Janeiro. Nosso ex-secretário Cavalieri, secretário Salvino. Eu queria aproveitar esse momento para dizer algumas palavras, presidente. Eu acho que o Vasco da Gama mexe com todos nós. Eu acho que todo mundo que está aqui, mesmo aqueles que não são vascaínos, vereadora Rosa Fernandes, como o presidente da Câmara, tricolor, a gente perdoa ele por isso. Todos nós temos uma memória afetiva profunda com esse lugar que é São Januário. Esse lugar aqui foi só não palco de muitas vitórias do Vasco da Gama, mas faz parte da história política do Brasil. Esse clube foi o clube que pela primeira vez enfrentou o racismo no futebol. Nunca é demais lembrar disso. Esse clube foi o clube que mostrou para a população, mostrou para o povo brasileiro que era possível misturar as diferentes raças do nosso povo, as diferentes classes sociais. E todos nós, presidente Pedrinho, tínhamos a convicção para que a gente pudesse avançar, que era fundamental acontecer uma renovação. Todos nós, Zico, todos nós aqui que nos acostumamos a frequentar São Januário ao longo das nossas vidas, vamos sentir um pouco de saudade desse lugar, né? Tem essas colunas aqui que a gente fica brigando para ver o jogo. Se o sujeito estiver na tribuna, está bem acomodado. Se estiver no canto, não vê porra nenhuma. Dificilmente um vascaíno que estiver no canto de lá ou no canto de cá vê algum gol. Mas esse lugar aqui é um lugar especial. Essa arquibancada aqui é uma arquibancada especial. E o Vasco tem uma importância histórica para o Rio de Janeiro, uma importância pessoal para muitos de nós, mesmo aqueles que são adversários. E a gente entendeu os desafios que se colocavam diante de nós. Queria, presidente Pedrinho, agradecer muito à Câmara de Vereadores. Durante 3 anos nós discutimos esse projeto. Durante 3 anos nós debatemos, peleamos. Queria cumprimentar aqui o Sérgio Dias, que está aí, esse grande vascaíno, vereador João Ricardo, meu presidente da Conlúbio, Flávio, grande vascaíno.
Durante 3 anos nós discutimos e mandamos para a Câmara de Vereadores esse enorme desafio, que era aprovar uma lei que permitisse financiar o novo São Januário. E hoje aqui a gente consolida esse espaço. A gente sabe que o Vasco está há algum tempo passando por um conjunto de dificuldades, mas é impressionante a força dessa gente, dessa torcida, a energia, a paixão. A torcida do Vasco é conhecida, Igor, como a torcida mais apaixonada do Brasil. Nada se compara à torcida do Vasco, nada. Tricolores aqui presentes, até flamenguista tem hoje aqui. Nunca se esqueçam disso. Não existe, vocês nunca viram uma torcida tão apaixonada, tão guerreira quanto a torcida Cruz Maltina. Às vezes o time pode estar mal, Rosa, mas a torcida do Vasco está lá estimulando o time. É uma honra, é uma alegria para mim, como prefeito dessa cidade, poder, Pedrinho, assinar hoje o primeiro passo da reconstrução desse clube, dessa instituição chamada Clube de Regatas Vasco da Gama. E se me permite, atenção vascaínos, pro Vasco nada, tudo! Então como é que é? Fala galera, o que acharam da vitória do Vascão? Vamos comentar esse vídeo top, ótimo conteúdo, créditos e agradecimentos ao SBT Esportes pelo trabalho excelente. Vamos comentar essa vitória do gigantesco Vasco da Gama, excelente vitória, o time venceu e convenceu, apesar dos desfalques, o Vasco fez uma grande partida, o menino JP muito elogiado no programa de hoje, fez uma excelente partida, joga muito cria, tem muito futuro pela frente, nosso craque francês infelizmente não pode jogar mais decisão muito sábia do Rafael Paiva em tirar ele logo, sabemos que Payet já tem uma idade avançada, e não podemos perder ele por muitos jogos, ótima decisão da comissão técnica do Vasco, estão de parabéns. Destacar também Matheus Cocão, que tem feito ótimos jogos com a camisa do Vasco, foi coroado com o gol merecidamente, e o nosso Pirata, craque de bola aérea só do Pirata, não tem como, artilheiro do campeonato, vamos buscar mais. Quando o Coutinho chegar vai fazer mais gol ainda, fé. É isso galera, comenta aí a opinião de vocês, o que acharam do jogo de hoje. Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha, tamo junto. Saudações vascaínas.